Nesta manhã nós vamos falar com base no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Os irmãos que encontrarem, se colocam de pé, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. O texto diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Os irmãos já podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é: verdadeiramente somos livres? É com uma interrogação. Verdadeiramente somos livres? Estamos livres das amarras? Estamos livres do nosso coração? Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Essa é uma verdade absoluta, é uma realidade, e a Bíblia nos ensina que os ataques de Satanás, eles têm se intensificado a cada dia. A cada dia o diabo ele tem se levantado de uma forma mais dura, com o objetivo de nos tirar do propósito. Como podemos nos defender? Qual é a arma de defesa que nós temos? Quais são as nossas armas de ataque e de defesa? Nós precisamos estar preparados, porque o diabo ele tem atacado. Então, como protegermos a nós e as pessoas que amamos, dos ataques do inimigo? Eu queria dizer que Satanás ele tem lançado muitos ataques em várias áreas de nossas vidas. Ele ataca na nossa vida conjugal, ele nos ataca através dos nossos filhos, ele nos ataca através da nossa saúde, ele nos ataca na vida profissional. Além disso, nossa mente é o alvo favorito de Satanás. O alvo dos nossos filhos preferido dele é a mente. Porque se ele domina a mente, ele domina o resto todo. E o diabo ele tem trabalhado, queridos, o diabo ele tem usado as ferramentas tecnológicas para confundir. Na verdade, a lista de ataques de Satanás é interminável, mas eu quero dizer que o inimigo, ele é mestre na arte do engano, e ele tem enganado a muitos. Então ele mente, ele engana, e ele tem roubado a liberdade das pessoas. Tem pessoas, queridos irmãos, que não têm liberdade mais, porque o diabo ele tirou a liberdade. Tem pessoas que têm sido dominadas pelo diabo. Então ele planeja uma estratégia, está disposto a investir longos períodos, meus irmãos, arquitetando o seu plano. O diabo ele entra nas famílias e ele é mestre nisso. Então eu queria dizer que a grande pergunta que vem ao meu coração é: será que Deus nos deixou indefesos? Será se Deus nos deixou indefesos? Será se Deus nos deu arma para lutar? Então eu queria dizer que Deus deixou a direção e o caminho da libertação para vivermos bem e desfrutarmos uma vida no mundo de hoje. Então eu creio que Deus nos deu as armas, mas nós muitas vezes não temos usado as armas que Deus nos deu. Eu queria dizer nesta manhã, queridos
atenção para 3 áreas específicas que são da máxima importância quando se fala de libertação, quando se fala de defesa de Satanás. Então a palavra, o nome e o sangue de Jesus são armas que nós temos para vencer as nossas batalhas contra Satanás. Mas essas armas são armas que precisam de algo. Para eu usar a palavra, o nome e o sangue de Jesus, eu preciso de crer no nome, crer na palavra e crer no sangue de Jesus. Então, sendo assim, meus irmãos, para alcançar a libertação, é preciso aceitar a palavra de Deus na nossa vida. A palavra é uma arma muito forte. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 21 diz: pelo que desejando-vos de toda sorte de imundície e de todo vestígio do mal, receber com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então a palavra de Deus, ela tem um poder tremendo dentro de nós, é no nosso coração. Quando alguém recebe a palavra, chamamos de novo nascimento, a pessoa nasceu de novo, ou seja, aquele que recebe a palavra e é transformado pelo poder dela. Então é uma pessoa transformada. Então a palavra tem poder para transformar. A palavra de Deus transforma. Então, queridos irmãos, quando alguém nasce de novo, Deus não termina a sua obra nele. Nasceu, eu quero dizer que está apenas começando, a obra de Deus está começando na vida dessa pessoa. Depois que recebe a palavra de Deus, meus irmãos, essa pessoa é entregue ao Espírito Santo para ser transformador na vida dessa pessoa. Então, a palavra de Deus é uma arma poderosa para lutarmos contra as investidas de Satanás, contra os intentos de Satanás, contra as armações dele. Então, a palavra é a ferramenta que o Espírito usa para efetuar essa transformação. É a palavra de Deus. O Espírito Santo usa essa palavra quando o ser humano, quando ele abre essa palavra, mas ele precisa ler. Quando ele lê a palavra, meus irmãos, automaticamente ele é transformado, porque essa palavra ela tem um poder transformador. Então quer dizer que agora a pessoa precisa colocar em prática a sua salvação com reverência e temor. Porque é isso que precisamos ter reverência a essa palavra. E tem outras palavras, ela precisa colocar a sua alma, mente, vontade e emoção cativo a essa palavra. A minha mente precisa estar cativo, a minha emoção precisa estar cativo a essa palavra, para que essa palavra ela tenha um poder transformador na minha vida e na sua vida. Então, cada uma dessas áreas precisa de cuidado. Corpo, alma e mente. Então, de acordo com as Escrituras, a nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Observe que as Escrituras indicam isso em vários textos que falam sobre renovação de mente, como Romanos 12, versículo 2 diz: não se amolde aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que é que transforma a nossa mente? É a palavra, é o conhecimento da palavra. Então, queridos irmãos, é certo que Deus, Ele já tem um bom plano, já pré-estabelecido para cada um de nós. O plano de Deus já está pré-estabelecido na minha vida e na sua, mas nunca desfrutaremos desse plano se a nossa mente não for transformada por essa palavra. Por isso que em Romanos, Paulo fala, não tome a forma do mundo, né? Não vos conformeis com mas transformar pela renovação da vossa mente. Então, para que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisa conhecer a palavra. Então, quando a nossa mente é renovada com a sua palavra,
então nós aceitamos o que é impossível, porque é o impossível de Deus, né? Então passamos a pensar os pensamentos de Deus, passamos a ter a mente de Cristo, quando essa palavra, ela consegue controlar o nosso ser. Então, queridos irmãos, quando a mente ela é renovada pela palavra, a nossa mente ela é protegida das investidas de Satanás. Então o Espírito Santo, ele continua o seu trabalho incansável para levar a totalidade do homem perfeito em Cristo Jesus. E é isso que a palavra faz, ela transforma completamente. Então, esse processo, porque essa transformação é um processo, ele é mencionado como santificação, porque a Bíblia diz que só verás a Deus aqueles que forem santos, só terão contato. Então a palavra tem esse poder, ou seja, o Espírito Santo não só trabalha para renovar a nossa mente, mas também para mudar a nossa vontade e as nossas emoções. Ele começa a ter um controle da nossa vida, começa a controlar. Nós começamos a fazer aquilo que Ele quer. Então, essa renovação da mente gera o que? Libertação. A palavra de Deus, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E gera libertação. 2 Coríntios 3,17 diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há o que? Liberdade. Onde está o Espírito de Deus, a liberdade. Por que liberdade? Porque se você é dominado pelo Espírito, se essa palavra já controlou a sua mente e coração, o inimigo ele não tem mais poder sobre a sua vida. Então nessa porção das Escrituras, né, de Coríntios, nós percebemos que o Espírito deseja nos levar à liberdade e nos libertar completamente, porque ele diz: o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito está, ali a liberdade. Então o objetivo do Espírito Santo é nos libertar completamente. Também vemos que essa liberdade é alcançada à medida que examinamos a palavra de Deus, somos transformados por ela. O crente, ele precisa ler a palavra. Tem crente que não lê a palavra. Na medida que vamos conhecendo Deus, quanto mais conhecemos, mais vamos sendo transformados. Então, a Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, quanto mais conhecemos o Senhor, mais somos transformados. Então é preciso ler a palavra, é preciso debruçar nessa palavra, é preciso meditar nessa palavra. Segundo essa palavra, meus irmãos, nós somos transformados, passando sempre de um nível para o outro, e crescendo, e amadurecendo. A palavra faz isso. Ela faz com que o crente cresça. Então, e essa mudança é a obra do Espírito Santo, e a sua ferramenta, meus irmãos, é a palavra de Deus. A ferramenta que o Espírito Santo tem para nos libertar é a palavra. Então, quer dizer, por isso, é preciso aceitar a palavra de Deus na nossa vida a cada dia. Segundo, para alcançar a libertação, segundo, creia no poder do nome de Jesus. É preciso crer nesse nome. Nesse nome, meus irmãos, as portas se abrem. Filipenses capítulo 2, versículo 10 diz: para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Diante do nome de Jesus todos se dobram, todos se rendem. Então a palavra de Deus revela que a salvação está no nome de Jesus. Nesse nome tudo acontece. Nesse nome você consegue todas as coisas, né? Então, como somos batizados nesse nome, foi nesse nome que todos nós fomos batizados, oramos e esperamos nossas orações sejam ouvidas e atendidas neste nome, porque nós cremos no nome de Jesus, né? Então os enfermos são curados, os demônios são expulsos, os aleijados andam.
né? Cegos voltam a enxergar, então são expelidos nesse nome. Então eu creio que estamos definitivamente no tempo do fim e precisamos sobre nós ter esse nome para vencermos os ataques do inimigo. É preciso, nós como crentes precisamos desse nome, mas esse nome não é um nome mágico, é um nome poderoso, mas é um nome que tem poder na vida daquele que crê. E crer, meus irmãos, consiste em obedecer a palavra. Não é de qualquer forma, é preciso viver baseado nessa palavra. Então, eu creio ser possível trazer isso, mas somente através do nome de Jesus, né? Eu quero dizer que posso explicar isso melhor a vocês, lendo o texto que diz em João 16, 24, diz: até agora vocês não me pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a glória de vocês seja completa. E Jesus dizendo: usem o meu nome, pode usar, para que a sua glória seja completa, para que a minha glória. Então, essas foram as palavras do próprio Jesus para os discípulos, quando falava sobre a sua partida. Eu quero dizer que eles se entristeceram, mas Jesus logo os consolou, demonstrando que após a sua partida, eles desfrutariam desse poder através do Espírito Santo. Tanto que Pedro e João, ia passando na porta do templo, aí o pedinte ali pedindo, ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Foi isso que eles falaram? Levanta-te e anda? Em nome de Jesus. E aquele homem levantou e andou. Porque nesse nome tem poder, que ele, então Jesus estava dando a eles e a qualquer um que cresce nele uma procuração. Você tem uma procuração, você tem direito em nome de Jesus de usar este nome. E esse nome, queridos irmãos, vai fazer as coisas acontecerem. Esse princípio de crer no nome de Jesus nos habilita a usar o seu nome em qualquer circunstância. É preciso usar. Às vezes temos a ferramenta e não usamos. Eu quero te dizer, use essa ferramenta do nome de Jesus. Por isso creiamos, meus irmãos, no poder do nome de Jesus, e Ele nos ajudará a vencer o mal. O nome dele nos ajuda a vencer as nossas pelejas, a nossa batalha. Então, essa arma nos ajudará contra o mal. É preciso usar a palavra, e é preciso o nome também, que é tremendo privilégio, meus irmãos. Nós temos o privilégio de usar o nome de Jesus e as coisas acontecerem. E em terceira e última colocação desta manhã, para alcançar a libertação, faça uma aliança com o sangue de Jesus. É preciso uma aliança, meus irmãos. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Não foi com coisas incorruptíveis, foi com o sangue de Jesus. Então nós fomos comprados, meus irmãos, por um preço, e um preço altíssimo, comprado por uma preciosidade, a coisa mais preciosa. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus pagou o preço da nossa vida. Então nós temos essa arma. Eu quero te dizer nessa manhã, o sangue de Jesus está em sua vida, foi derramada por você, foi derramada por nós. Então, esse sangue, meus irmãos, nos purifica
de todo pecado e nos traz para uma nova aliança com Deus. Então é preciso fazer uma aliança de sangue com Jesus. Se eu quero fazer uma aliança de sangue com o Senhor, então, mas para tanto é necessário que reconheçamos nossos pecados, que Ele nos lava e nos perdoa. Às vezes estamos vivendo uma vida longe de Deus, uma vida de pecado, e não queremos reconhecer. É preciso reconhecer, mas além de reconhecer, é preciso abandonar. A Bíblia diz que aquele que abandona e deixa alcança misericórdia. Então, meus queridos, Cristo, o sangue de Cristo nos purifica. Então, 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É preciso reconhecer para que esse sangue tenha poder na nossa vida. Então observe que nessa passagem bíblica nos é dito: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele nos purifica continuamente. Ele nos purifica todos os dias. Então, creio ser uma correlação espiritual, meus irmãos, com a maneira como o sangue purifica nos purifica continuamente. O sangue nos purifica todos os dias. Então o nosso sangue trabalha para nós o tempo todo, agindo continuamente para nos manter o quê? Limpo. O sangue de Jesus trabalha continuamente para nos manter limpo de todo o veneno de Satanás. O sangue de Jesus está na nossa veia, Ele corre em nós. Então 1 João 7 diz: mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se andamos em Jesus, Ele diz que Ele é a luz do mundo. Se andamos nele, o sangue dele nos purifica, porque o sangue dele corre nas nossas veias. Então, há poder no sangue derramado de Jesus. Você e eu somos purificados continuamente, meus irmãos, apenas uma vez por ano, como na antiga aliança, mas somos limpados, somos purificados diariamente. Na antiga aliança era uma vez, mas hoje é continuamente. Somos purificados todos os dias. Então hoje nós aprendemos que a palavra de Deus, o nome de Jesus e o sangue de Jesus trabalha na nossa mente, corpo e emoções, livrando-nos das garras do inimigo. Então é preciso tomar posse do nome, da palavra e do sangue de Jesus. Tome posse desses três elementos que nos dá vitória: o sangue, o nome e a palavra de Jesus nos garante a vitória. Então as Escrituras nos dão prova suficiente que se entregarmos a Cristo, se recebermos de Cristo essas três coisas, seremos vitoriosos. A decisão, meus irmãos, é de cada um de reconhecermos a palavra, o nome e o sangue de Jesus. Que nós possamos receber essas ferramentas, porque, como eu disse no princípio, estamos vivendo o final, e o crente que não fazer uso dessas ferramentas, ele vai ser derrotado. Mas o crente que usar essas ferramentas, o sangue, o nome e a palavra de Jesus, o diabo ele não terá poder sobre a vida dele. Então declare para alguém que você ama, que está passando por um momento difícil, está sendo bombardeado por Satanás, que o sangue de Jesus seja derramado sobre a vida dessa pessoa, que a palavra de Jesus penetre o coração dessa pessoa, e que o nome de Jesus seja penetrado no coração. Declare para Deus nesta hora, e Deus quer ouvir isso de você. Vamos ficar de pé, e nessa hora você vai pensar na pessoa que você ama, que está sendo bombardeado por Satanás. Feche seus olhos. Eu sei que todos nós temos pessoas que amamos e que têm sido bombardeados pelo inimigo para se manter longe do propósito de Deus, pessoas que têm feito o seu ente querido sofrer,
pessoas que têm trazido tristeza aos nossos corações, mas eu quero te dizer nesta manhã, meus irmãos, que o Senhor Jesus já deu a vitória a você, que o sangue de Jesus já está sendo derramado sobre a vida dessas pessoas. A palavra de Deus já penetrou o coração dessa pessoa, e em nome de Jesus a pessoa está liberta. E nós cremos, Senhor, no Teu poder, no poder das ferramentas que o Senhor nos deu, Pai, para sermos mais do que vencedores, Senhor, que possamos fazer uso da Tua palavra, do Teu sangue, do Teu nome, Senhor, para vencermos as nossas pelejas, as nossas batalhas, as nossas lutas, Deus. O Senhor sabe, Deus, como eu estava aqui pensando, Deus, no início, Pai, que muitos de nós temos sofrido muitas batalhas nesses últimos tempos, Pai. Temos sido bombardeados, Senhor Deus, com todo tipo de problema, Pai. Com morte, com saúde, morte, Deus, com problema mental, com problema de saúde, com doenças, com desemprego, com várias coisas, Senhor Deus. Mas eu declaro em nome de Jesus a nossa vitória. Declaro em nome de Jesus a nossa vitória, declaro pelo sangue de Jesus a nossa vitória, e declaro por essa palavra a nossa vitória, Deus. Nos ajuda, Deus, a usar essas ferramentas, Senhor Deus, que nós não abramos mão dessas ferramentas, Deus, para sermos vitoriosos em todas as nossas batalhas, Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, porque iniciamos a semana na Tua presença, buscando a Tua face, Pai. Desperta o Teu povo, Pai. Muitos estão dormindo, Pai. Muitos estão dormindo o sono da indolência, Deus. Estão dispersos, Deus. Estão desligados, Deus. Estão voltados para a sua vida pessoal, Pai. Para que os Teus filhos, Deus, voltem ao primeiro amor, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Nos abençoa. Nos dá um resto de dia na Tua presença. Oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus, por esta manhã. Nos conduz em paz aos nossos lares. Nos cobre com o Teu sangue, Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Coração silencioso, nós estamos despedidos.